Mais uma vez, irmãos, estamos mais uma vez. Onde se deu um grande problema, irmãos, um grande problema, e não foi possível continuar. A net aqui está causando um grande problema. E nesse momento aqui, nós vamos, irmãos, continuar falando o que eu deixei a respeito do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Como eu tenho dito, que muitos têm causado confusão, têm causado muitas confusão a respeito do cavaleiro, do primeiro selo do capítulo 6, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Muitos estudiosos dizem que este cavaleiro é Satanás. Mas, irmãos, pelo meu entendimento que o Senhor me tem dado, o Senhor me tem revelado que esse cavaleiro não é Satanás, é o próprio Jesus, que não tem comparação nenhuma. Nós temos, irmãos, 4 cavaleiros a esse respeito. Nós temos dragão, besta e falso profeta. São 3 cavaleiros que nós temos aqui. Dragão, besta e falso profeta. Não temos outro. Então não se pode comparar, irmãos. Se são 3 cavaleiros. Dragão, besta e falso profeta. Não tem um 4º cavaleiro. Nesse âmbito aí. Nós vemos que o Cordeiro tomou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono e abriu o livro no capítulo 6. No capítulo 5 está falando do Cordeiro que foi morto. E no capítulo 6 fala que ele abriu, como está escrito aqui no capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trombeta, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Já ouvi pessoas, pastores, comentando este assunto e dizendo aqui, ele saiu vitorioso para vencer, mas não venceu. Como? Aqui, o Cordeiro, veja, quem abriu o livro foi o Cordeiro. Quem desatou o selo foi o Cordeiro. Aqui está se falando de um cavaleiro. Como está escrito, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui nós estamos vendo outra. Lá é um cordeiro, irmãos. Um cordeiro. Aqui se está se falando de uma pessoa. Que são as mesmas pessoas. Lá, o cordeiro, lá ele abriu para contar a história. Para que a história dele entrasse, irmãos. Veja só onde João foi. João foi até o céu. João foi até o céu. E aqui ele está contando a sua história, a história dele, a vinda dele. Ele está contando. Mais embaixo, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada
uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis aqui um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Agora os irmãos vejam aqui. E havendo aberto o quinto selo, ouvi debaixo, veja só a diferença, irmão. Ouvi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O irmão, veja aqui o quinto selo. 4 selos foram cortados e o livro foi aberto. 4 selos. O primeiro selo, irmãos, está se vendo aqui, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Nós vemos aqui, irmãos, quando se abriu o segundo selo, e saiu outro cavalo vermelho. Outro cavalo vermelho. Um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. É totalmente diferente, irmão. Como é que nós, irmãos, vamos dizer que esse cavaleiro é Satanás? Como nós podemos afirmar, sem entendimento, que ele é Satanás? Se esse cavaleiro é o próprio Jesus. Porque o Cordeiro está contando a história. Aqui se conta a história. A história começa aqui, irmãos. A história começa aqui. Porque o livro de Apocalipse, como o livro de Revelação, como toda a Bíblia, também não é fácil de entender. Para nós entendermos, irmão, nós temos que buscar sabedoria divina e não sabedoria material. Há casos que tem que se buscar sabedoria terrena, como a respeito da besta e do falso profeta. Do dragão, não. Na besta e do falso profeta, nós temos que buscar sabedoria na história dos impérios, na história dos dominadores. Mas do dragão, não, porque o dragão é o próprio Satanás. Então aqui, irmãos, nós devemos esclarecer isso aqui. 4 cavaleiros. 3 cavaleiros nós sabemos quem é. Poderia se saber. Satanás, besta e falso profeta. Satanás, besta e falso profeta. Então, irmãos, nós vamos percorrer a Bíblia para entender direito. Aqui, irmãos, nós vemos no capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos buscar aqui e vamos aqui entender. No capítulo 14.
o que está escrito aqui. Onde está isso aqui? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Uma coroa de ouro. Uma coroa de ouro. Nós vemos aqui o que está escrito aqui. Nós vamos, irmãos, mais uma vez, no capítulo 6, verso 11 e 13. Verso 11 e 13. No capítulo 6, versos 11 e 13. Não é isto aqui. Não é isto aqui, não. Mas, irmãos, nós vamos encontrar aqui, no capítulo 19, capítulo 5, no capítulo 19, nós vamos encontrar algo aqui. Não era no capítulo 14. Nós erramos também. Capítulo 19. Nós vamos encontrar aqui. Verso 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No capítulo 6, no primeiro selo, um cavalo branco. Com um estava montado. Como se diz aqui. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui no capítulo 19, nós encontramos, e no verso 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, irmãos, são dois cavaleiros em dois cavalos brancos. Como pode esse cavaleiro ser Satanás? O cavalo vermelho, irmãos, representa Satanás. O cavalo vermelho representa Satanás. São os três. Nós vamos, irmãos, encontrar aqui no capítulo 6 do livro de Zacarias. 6 do livro de Zacarias. No capítulo 6 do livro de Zacarias. Nós vamos encontrar algo aqui muito importante também. Capítulo 6, versos 1. No verso 6, o verso 1. E outra vez, no livro de Zacarias, capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos. Veja aqui que aqui está invertido.
de cima para baixo, de baixo para cima. Está invertido. Nós vamos, irmãos, no verso 11 e 13. 11 e 13. No verso 12. E fala-lhe, dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono. E será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre eles ambos. Conselho de paz haverá entre eles ambos. No livro de Salmos, irmão, capítulo 45. No livro de Salmos, capítulo 45, nós vamos encontrar algo importante. É bom, irmãos, a gente buscar na Bíblia as comparações. Capítulo 45. Está escrito assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. O segundo verso. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Há algo, irmãos. Já vi muitas pessoas dizer que Jesus é feio. Que Jesus não tinha parecer nem formosura. Como diz em Isaías. Ele não tinha beleza. Mas aqui está dizendo, olha aqui, olha o que está dizendo aqui, irmãos. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. No verso 7, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, irmãos, aqui nós encontramos aqui sabedoria para entender a palavra de Deus. Nós encontramos sabedoria para entender a palavra de Deus. Se nós buscarmos sabedoria, o Senhor vai nos dar sabedoria. Sabedoria divina. Porque aqui, irmãos, está se falando, nesse capítulo 6, está se falando de Jesus. Está se falando de Jesus. O cavaleiro do primeiro selo é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não é outro, não é Satanás. Irmão. Se nós falarmos nisso, irmãos, se nós continuarmos falando isto, que este cavaleiro é o anticristo, porque o anticristo é o próprio Satanás, nós estamos pecando, dizendo que Jesus é Satanás. E isso, irmãos, não pode acontecer entre nós. Deus nos deu sabedoria.
E se nós não temos sabedoria, irmãos, se nós falamos que esse cavaleiro é o anticristo, que será de nós? Nós estamos dizendo que Jesus é Satanás? Nós, irmãos, devemos ser sábios para falar a verdade, para dizer a verdade às pessoas. Porque hoje em dia, irmão, não se está mais falando a verdade, não se ensina mais a verdade, o povo não conhece mais a verdade. Esta geração, irmãos, está se corrompendo dia após dia, porque não tem, irmãos, homens para falar a verdade. E aqueles que têm, que falam a verdade, são poucos e são ignorados. São ignorados. E o interessante, irmãos, que esta ignorância, irmãos, é nos meios pentecostais. Um povo que se diz cheio do Espírito. Mas o que nós vemos, irmãos, o que nós vemos hoje dentro dos ministérios não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Satanás está operando, irmãos, no meio da igreja. Porque Satanás, antigamente, é como nos dias da Inquisição, ele, pela força, pelo poder, pela espada, pelo fogo, ele matou muita gente. Ele quis procurar desviar os crentes da palavra de Deus. Ele fez de tudo, irmãos, mas quanto mais se matava crentes, quanto mais os nossos irmãos eram desprezados, mais aumentava o número de salvos, irmãos. E Satanás, irmãos, ele viu que ele estava perdendo a batalha, que não adiantava ele, irmãos, perseguir os crentes pela morte, pela espada, pelo fogo, pelo desprezo. Ele, irmãos, fez uma estratégia diferente. Ele agora faz um plano diferente e entra na igreja. O tempo foi passando. Irmãos, quando se quer, como se diz o ditado, como se quer pegar um passarinho, não se diz show. Se arma, irmãos, uma arapuca, um laço, e ali primeiro vai